Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo este carinha aqui, o CMF Buds Pro 2 da Nothing. Um fone de ouvido custo-benefício com cancelamento de ruído ativo e um Smart Deal, que é este botão giratório na própria case do fone. Além do design bonito, ele traz essa função aí de aumentar volume, diminuir volume, tudo através da case. Além de várias outras funções que dá para personalizar nesse botãozinho aqui. Vou trazer as informações de tudo que tem nesse fone e se vale a pena. Então vamos abrir caixa, vamos ver o que vem aqui dentro e ver como que vai ser. Então vamos lá, vou abrir a caixa aqui, vou mostrar para vocês tudo que vem nele, como que é a caixinha. Aqui em cima nós temos a marca, né, CMF by Nothing, Hi-Res, LDAC, que eu acho que é um codec de áudio, se não me engano. Eu não sou audiófilo, então não tenho certeza, mas eu gosto bastante de música, então provavelmente eu vou saber se o fonezinho é bom ou não. Aqui embaixo temos Buds Pro 2. E eu destaquei da imagem do fone com o botãozinho giratório e clicável. Do lado nós temos aqui CMF by Nothing, a imagem do fonezinho, como que ele é. Do outro lado aqui nós temos algumas informações, podem dar uma olhadinha aí, já vou ler com vocês. Tem aqui Hi-Fi Sound, temos 50 decibéis de redução de ruído ativo, né? Aquela parte de que você coloca o fone e você não escuta nada, para reduzir bem o ambiente, o que é bom para viagem e tudo mais. 6 microfones em HD, Smart Deal, que deve ser o botãozinho ali, Spatial Audio Effect e a conectividade de Dual Connection, que você pode conectar em 2 aparelhos simultaneamente. Daí aqui atrás nós temos mais algumas informaçõezinhas. Então podem dar uma pausa aí para ler. Nome do fone, wireless earphone, CMF by Nothing, o modelo aqui que está em chinês e várias outras coisinhas aqui nessa parte de cima. E aqui embaixo, Nothing. E temos aqui, ele veio lacradinho, lá do AliExpress. Paguei com taxas na faixa de R$300. E vamos abrir aqui, ó, para poder tirar o fonezinho da caixa. Vou tirar aqui com cuidado, né, para não estragar a caixa, beleza. Lacrezinho removido. Eu vou virar porque provavelmente é assim. Tira aqui, ó. E temos a linguetinha aqui para puxar. E puxando, ele vem assim, ó, na caixinha. Beleza. Deixa eu ver se aqui embaixo tem alguma coisa. Tem uma caixinha na parte de baixo. Eu vou tirar. Tá. Deixar ele de lado. E aqui deve ter alguma coisinha, né? Tem um manual. Deve ter o cabinho na outra caixinha. Então, um manualzinho, ó, bem grossinho, para poder usufruir de tudo. E aqui nós temos as borrachinhas. Não vem com cabo de carregador, então. Temos aqui, ó, várias borrachinhas. Posso tirar daqui, mas acho que não vai ser necessário, né? Acho que dá pra ver. Deixa eu ver como que tá aqui o papelzinho. Tá fácil de tirar. Vou tirar desse outro lado aqui, mais comprido. Aham. Vamos ver como que são as borrachinhas do fone. Aqui a borrachinha normal, né? São vários tamanhos. Tamanho pequeno, tamanho maior. E eu vou deixar aqui dentro, porque provavelmente eu não vou usar. Minha orelha geralmente encaixa os fones corretamente, já com a borrachinha padrão. E eu vou, então, colocar ele aqui. Encaixar a caixinha de novo. E vamos tirar o fonezinho aqui para ver como que ele é. Vou colocar de lado. Vou ter que baixar o aplicativo. Aqui
No manual tem o QR Code para o aplicativo, então vou deixar aqui de fácil acesso. E vamos ver como que ele é aqui fora da embalagenzinha. E tá aí, ó. Ó que bonitinho a caixinha, ó. Preto fosco. Parece meio emborrachadinho. Tem aqui, ó, o botãozinho, ó. Não sei se dá para ouvir, mas ele faz uns cliquezinhos, ele não é liso. E aqui, ó, ele aperta também. E, abrindo a caixinha, nós temos aí, ó, os fonezinhos nessa apresentação. Só de abrir a caixinha ele já reconheceu ali no meu celular, então tive que pausar rapidinho aqui. Mas é isso daí, ó. Esse é o visual do fone. Ó como que ele é. Deixa eu tirar a caixinha de lado aqui. Fazer igual o blogueiro, né? Para mostrar como que ele vem. Tem aqui, ó, o logo da marca. E temos aqui a mesma qualidade do material ali, aqui mais brilhante. Então é um fone muito bem apresentado, muito bonito. E nós vamos então agora voltar para a câmera frontal para eu poder fazer os testes de áudio, né? Vou baixar o aplicativo e tudo mais. Então eu já volto. E como vocês viram, este é o CMF Buds Pro 2, esse fonezinho que vem nessa casezinha mais quadradinha. Coisa que eu achei muito legal o design dela. Ela tem esse acabamento preto fosco, tem outras cores, tem a cor branca, a cor vermelha e tem também uma cor azul. Eu preferi a cor preta, né, que é mais minimalista, combina mais comigo, na minha opinião. E o preto acho que combina com tudo. Tem o Smart Deal, que serve para aumentar volume, diminuir volume, configurar, dar play, dar pause, provavelmente dá para personalizar. Os fonezinhos aqui, ó, bem bonitinho, vocês já viram mais nos detalhes ali no unboxing, né? Então ele vem nessa apresentação muito da hora e tem aí carregamento USB-C super rápido. Com 10 minutos de carga você consegue usar ele por 7 horas. Com a carga completa, se não me engano, ele dura 11 horas e junto com a capinha, eu acho que é 43 horas, mas eu vou confirmar todas essas informações aí com vocês. Então vamos para o celular, vamos abrir o aplicativo, vamos configurar tudo bonitinho e bora lá. Já tô com o celular em mão, Bluetooth ativado, vamos abrir a capinha para ver como que ele vai se comportar. Já tô gravando a tela, na verdade eu vou colocar para gravar agora, deixa eu dar um play aqui, beleza. Vou apertar o botãozinho da case que deve ser para sincronização. Olha, ele já apareceu aqui para mim para conectar, então vou clicar em conectar. Vou tirar o fonezinho, colocar no ouvido já, pelo menos um dos lados. Ó, apareceu agora em configurar. Vou clicar aqui em configurar. Beleza. Já tô com os fones no ouvido. Vou deixar só um por enquanto. E vamos lá. Então temos aqui uma tela de comece já. Aderir ao plano de melhoramento. Beleza, bora continuar com isso. Permissão de notificação, permitir. E estamos aí com, olha, interessante aí a marcação inteligente da capinha, né? Com a tela do aplicativo para configuração. Já estou com o modo de transparência ativado. Consigo me ouvir muito bem, gostei do modo de transparência. Lembrando que é o primeiro fone que eu tenho com cancelamento ativo de ruído e com essa parte de transparência e tudo mais. Então, é a primeira vez que eu vou testar. Nunca testei algo semelhante. Deixa eu voltar, como que eu faço aqui? Aqui, as configurações. Então aí no fone, eu estou só com o do lado direito. Nós temos aí toque duplo, toque triplo, tocar sem soltar, né, que é segurar, e tocar 2 vezes e manter pressionado. Então todas elas têm, ó, eu posso colocar no toque duplo, reproduzir e pausar, recuar, avançar, assistente de voz, nenhuma ação adicional e atender chamadas. No toque triplo, nós temos aí recuar, avançar, assistente de voz, nenhuma ação adicional e desligar, recusar chamadas recebidas. O toque duplo ele só tem aqui a parte de reproduzir e pausar, então nessa função é para o toque duplo. Já não tem no toque triplo, né? Você consegue colocar aí para mudar a música,
voltar a música, essas paradinhas. Tocar sem soltar, né? Você consegue aí, ó, controlar o sistema aí de cancelamento ativo de ruído, muito interessante. Sistema de voz e nenhuma ação. E no toque duplo e segurar, você consegue aí aumentar o volume, diminuir o volume, tempo voz e nenhuma ação. Vou deixar como tá. Clicando aqui na capinha, como vocês podem ver aí no aplicativo, você consegue aí, ó, toque único, toque 2 vezes, toque 3 vezes, manter pressionado e rotacionar. Para rotação aí temos o controle de volume, muito interessante. Toque único, pausar e reproduzir a música, né? Vou deixar como tá. Tocar 2 vezes, não tá com nenhuma ação adicionada. Eu vou colocar aqui, ó, avançar. Tocar 3 vezes, recuar. E aqui em manter pressionado eu vou deixar aí o sistema aí de controle aí de ruído ativo. Beleza, eu acho que assim tá bem legal. Temos então aí, ó, clicando, você consegue mudar para os fones, né, e para a capinha. E voltando aqui na tela inicial, temos modo transparência, que só de ativar eu consigo ouvir melhor a minha voz. Vou deixar desligado por enquanto. O cancelamento de ruído, ele funciona muito bem pelo jeito. Funciona muito bem. Eu ativei aqui para ver a questão de trânsito aqui que passa na rua da frente, né? Morando em São Paulo, então tem bastante barulho. E cancelou totalmente. Muito legal. Temos áudio espacial. Aparece aí uma experiência de audição envolvente que faz com que sinta que faz parte da música, do filme ou do jogo. Muito legal. Que é aquele sistema, digamos, 7.1 simulado. Vou deixar fixo. Temos o Ultra Bass. O Ultra Bass, ele melhora dinamicamente a parte de baixos, né, da frequência das músicas e dos áudios. Então eu vou deixar aqui, ó, no volume mínimo, que é o nível 1. Eu acho que é o ideal. Provavelmente no nível máximo vai ter mais baixo, né, mais graves. E nós vamos testar aí com uma música para ver. Temos o equalizador, que tem esse Dirac aí, Optio, que deve ser próprio aí da Nothing, né? Da marca do fone. Pop, ó que legal como que é o equalizador. Não são aquelas barrinhas tradicionais. Você pode ver que o aplicativo desse fone de ouvido ele já é diferenciado, tanto na estética, a parte das escritas, como ele é visualmente. Então é muito legal. Personalizado, ó, consegue mudar aqui. Legal, hein? Vou deixar no padrão. Temos controles personalizados. Tá gostando da Nothing? Tá, acho que em português de Portugal. Estou feliz. Agora não. Não quero mudar. Aqui no controle personalizado era onde eu estava no começo. Modo de latência reduzida, que é para gaming, né? Você consegue ouvir em tempo real, quase sem delay a questão do áudio para resposta em jogos. Temos aqui, ó, ligação dupla. Então você já consegue ligar tanto no computador quanto no Poco X7. Interessante, hein? Legal. E temos aqui definições do dispositivo. Detecção de ouvido, quando você tira ele pausa, quando você coloca ele continua. Temos os codecs aqui AAC e LDAC, né, LDAC, que é um codec de melhor qualidade. E os ajustes da almofada. Deixa eu colocar aqui para ver como que vai ser isso. Interessante. Parece que ele faz algum tipo de barulhinho. Parece não, né? Ele faz. E meio que expande, eu não sei se ele ajusta para a pressão ali da parte de isolamento. Eu não sei como que funciona. E tem aqui, ó, encontrar auriculares, né? Encontrar o fone de ouvido. Se eu apertar em play, ele vai reproduzir um barulhinho, ó. Vou colocar aqui perto do microfone da DJI. Deu pra ouvir, né? Bem legal. E vamos testar com música, então. Eu vou parar de dar play aqui na gravação de tela para poder ir pro Spotify, escutar a música tranquilamente e falar para vocês as impressões que eu tive. Então, galera, vamos lá. Vamos colocar aqui uma música para tocar no Spotify. Vou abrir aqui o meu Spotify e colocar em provavelmente um Halloween ou um Sharon,
bandas de rock, que é o que eu costumo ouvir, né? Então vamos ver como que vai se sair. Vou colocar aqui uma música chamada Colder, que tá aí na minha playlist. Então vamos ver. Vou aumentar o volume no máximo. Caraca, é muito alto. Não dá pra ouvir no máximo. Muito bom. Áudio muito interessante, muito legal mesmo. Gostei bastante da qualidade, hein? Top demais. Vou testar aqui, ó, o botãozinho de rotacionar. Ó, tá diminuindo o volume, hein? Legal. Se eu apertar, vai pausar? Pausou, hein? Apertei. Deu play. Vou abrir aqui o aplicativo e aumentar a questão dos graves. Deixa eu ver como que vai ser. Tirar o áudio espacial. Dá uma melhorada o áudio espacial. Outra vez ele aumenta bastante o baixo. Vou deixar no mínimo. Top demais. Muito bom mesmo. Vou pausar aqui. Tirar o fone do ouvido. Já foi o suficiente para eu testar. Realmente muito bom. Excelente. E uma coisa interessante é a conexão dele aqui, ó, para carregamento. Tá vendo ali, ó? É bem aqui, ó, nesses pininhos aqui. Bem legal, né? Diferente. Geralmente fica lá dentro da capinha, esse não, esse fica bem visível para dar essa apresentação aqui que é muito bonito. Gostei demais. Sobre preço, vamos falar um pouquinho sobre quanto que eu paguei nesse fone. Eu paguei 200 e poucos reais, acho que foi 242, se não me engano, mas taxa deu 310, 315. É um pouquinho caro a questão de valor para algumas pessoas, mas eu acho que pela qualidade desse fone valeu muito a pena. Gostei muito da qualidade de construção, do visual, do design e também da qualidade sonora. Eu nunca ouvi nenhum fone parecido com esse daqui. Nunca os utilizei, nunca tive um áudio tão bom assim. Somente em headset. Meu headset é gamer, né? Então tem uma proposta um pouco diferente. E vamos falar um pouquinho aí dos detalhes, o que tem nesse fone de interessante. Primeiro que ele tem o Hi-Res, né, o som Hi-Res, que é aquele codec LDAC lá, que vai de 24 bits até 96 kHz, que deve ser kHz. Até também 990 kbps por segundo, né, kbytes por segundo. Diz que é muito bom a questão de qualidade, que ele tem uma qualidade de estúdio, não sei o que lá, mas isso é especificação da fabricante, né? Ele possui drivers duplos, um woofer de 11mm para graves poderosos e um tweeter de 6mm para vocais e agudos mais limpos. Tem o cancelamento de ruído ativo, ANC, de até 50 decibéis. Então você pode ouvir música com esse cancelamento de ruído, ele vai bloquear igual a parte ali das ruas aqui da frente de casa, né? Ele não deixou ouvir tipo um carro passando, uma moto passando. Então muito bom, funcionou legal. Tem múltiplos microfones, chamam aí de Clear Voice 2.0. Se não me engano, são 6 microfones nesse fone de ouvido. Não tenho certeza, posso estar enganado, mas são múltiplos microfones. Eu quero ver se aqui aparece alguma coisa. Temos 1, 2, eu vejo 2. Pode ser que tenha mais, hein? Bom, não sei bem certinho essa informação, mas tem mais de um microfone. Beleza. A bateria de longa duração. Os fones eles duram 11 horas, como eu já havia dito. E com a capinha, né, o estojo, até 43 horas. Então é muito tempo. É muito boa a duração, na minha opinião. Uma das melhores. Geralmente os fones que eu testei, eu tive um Baseus Gaming, que ele vem com um adaptadorzinho USB-C. Você pode conectar tanto no computador, que ele parece um pendrivezinho, ou direto no celular e sem usar o Bluetooth para escutar música, que é uma conexão daí wireless, né? E era muito bom, só que o fone em si era muito baixo. E ele tem resistência à água e pó, com IP55. Então ele é resistente, ele não é à prova d'água. Você pode ter leves respingos de chuva, um pouquinho de poeira,
ele vai resistir bem, mas você não pode mergulhar com ele porque ele não é a prova d'água. E o Smart Deal, que é esse controlinho aqui, esse botão giratório, que eu acho que foi a função que mais me chamou a atenção e que fez eu comprar esse fone, além dos reviews falando da qualidade dele, que se comprovou, conseguiu aí suprir as minhas expectativas, então muito bom, eu recomendo muito. Vou deixar o link dele na descrição, comprei lá no AliExpress. E é isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, compartilha. Nos vemos então no próximo vídeo aqui do canal. Deixa aquele like e até a próxima.